Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar agora de uma empresa de agiotagem legalizada que atua no mercado brasileiro. Eu estou falando da Crefisa, tá? Fazendo minhas pesquisas acadêmicas no Tribunal de Justiça de São Paulo, no site, eu resolvi pesquisar a questão de juro bancário, a abusividade de juros e como é que o tribunal, como é que o judiciário lida com isso. Bom, daí eu refinei a pesquisa em cima da Crefisa. A Crefisa tem nada menos que... E eu fiz uma pesquisa não muito refinada, tá? Porque você pode refinar mais ainda pelo nome do advogado, e a Crefisa trabalha com alguns advogados, e normalmente quem advogar para a instituição financeira só faz isso da vida. Bom, a Crefisa, na minha pesquisa, tem mais de 600 processos, 600 em segunda instância, só no estado de São Paulo, por conta de cobrança de juros abusivos. O que eu digo juros abusivos? Juros que vão de 14% a 24,5% ao mês. Isso ultrapassa 1.100% ao ano. Tá? É uma imoralidade ímpar. E, reiteradamente, a Crefisa tem perdido esses processos. Tá? E daí o judiciário fala que tem que se aplicar a média de mercado. Depois eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Então o judiciário reduz, por exemplo, uma cobrança de 22%, 23% ao mês para 4% ou 5% ao mês. Muitas vezes deduzindo o que aquele cliente já pagou para a Crefisa, por vezes ele vai se tornar credor da Crefisa. Não necessariamente, é caso a caso, depende da quantidade de parcelas pagas, etc. Mas o que me chamou a atenção é que nesses processos, geralmente, os advogados dos mutuários... Quem que é o mutuário? O mutuário é quem pega empréstimo no banco. Normalmente, nesses casos, o advogado do mutuário, ele pede condenação em danos morais e pede a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor? Bom, esse artigo diz que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do dobro do que pagou a maior. Vamos lá então. Não são em todos os casos, tá? Mas em boa parte dos casos o judiciário nega o dano moral, argumentando que não se verificou a ofensa, a honra íntima, a honra subjetiva do autor. Pelo amor de Deus, isso é uma bobagem. Eu vou explicar, meu amigo advogado que está vendo esse vídeo, que vai propor uma ação contra a Crefisa. Depois eu vou até publicar meu artigo no News Brasil, colocar em imagem, JPEG, um artigo que eu publiquei sobre esse tema no News Brasil. Dano moral nada mais é do que uma punição em razão de um ilícito civil. Apenas e tão somente isso. Então, assim, ocorreu o ilícito civil, naturalmente decorre desse ilícito civil o dano moral. Você não tem que ficar em casa triste, chorando embaixo da cama para comprovar que houve o dano moral. Pelo amor de Deus. Isso é presumido. Se alguém rouba dinheiro do seu bolso, e a Crefisa nesses processos está documentado que ela está roubando dinheiro dos clientes dela, não é um roubo no aspecto do direito penal, tá? Do artigo 155, 155, 155 ou 157, eu não sei. Mas não é um roubo no aspecto do direito penal, mas é um roubo, né? Cobrar 22%, 23%, vou te falar uma coisa, é assim, agiota não cobra isso. A agiota no Brasil não cobra isso. Sabe? Se você pesquisar processo de agiotagem, de usura, é taxa de 10%, 9%. Quer dizer, a Crefisa é pior que a agiota. É pior que a agiota, mas vamos lá. Então, cabe sim dano moral. E tem precedente já no Brasil da Crefisa ter sido condenada em dano moral. Vamos para a segunda parte? Aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Daí os juízes falam, não, é que como existe um contrato amparando aquela cobrança, fica a má-fé ilidida. Quer dizer, não existe má-fé por parte da Crefisa porque existe um contrato amparando aquela cobrança. É sério mesmo? Sério mesmo? Vamos por partes, tá? Primeiro assim, é um jargão no meio jurídico
que ao juiz não é dado desconhecer os fatos da vida. Quem é o cliente da Crefisa? Quem é o cliente da Crefisa? Eu sou cliente da Crefisa? Não, não sou. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação intelectual, um pouco de condição, não vai pegar dinheiro na Crefisa, porque eu falei, é mais barato você pegar na agiota. É muito mais barato você pegar na agiota. Tá? Você não vai pegar dinheiro em quem te cobra 1.100% ao ano. Então, assim, quem que é o cliente da Crefisa? O cliente da Crefisa é aquela pessoa muito humilde. Muito, mas muito humilde. Você acha que essa pessoa tem condição de entender o conteúdo de um contrato? Sério? Então, assim, só falar, não, existe um contrato. Por acaso o cliente da Crefisa tem condição de negociar alguma cláusula contratual que ele está assinando? Por acaso a Crefisa entrega aos seus clientes os contratos? Boa parte das vezes não entrega. Em boa parte dos casos ela sequer entrega ao cliente o contrato assinado. Então falar que o contrato assinado por si elide a má-fé é uma criancice, é uma bobagem, é uma tolice. Ou como diz em espanhol, uma tonteria, tá? Mas é mais que isso ainda. Será que só o fato de ter o contrato assinado elide a má-fé? Quer dizer então que se eu sou um fazendeiro e contrato alguém para trabalhar numa fazenda minha e faço essa pessoa assinar uma cláusula que ela não vai receber salário, que ela vai trabalhar apenas pela comida e pelo teto para morar, só porque ela assinou uma cláusula contratual, eu estaria elidindo a condição de trabalho escravo ou de trabalho análogo à escravidão? É óbvio que não, tá? Então, assim, esse argumento também é uma imbecilidade, é uma estultice, tá? Então, agora, assim, se você é advogado e vai propor a ação contra a Crefisa, o que eu sugiro? Faça uma impressão da página do TJ desses mais de 600 acórdãos que tem só no TJ de São Paulo contra a Crefisa, e deve ter outros tantos em cada um dos 27 tribunais estaduais da federação, para mostrar que é uma empresa useira e vezeira nesse ato de má-fé, que é cobrar juros ilegais. Juros muito acima da média de mercado. E essa média de mercado dá margem a outro vídeo, mas não é agora o tema deste. Quer dizer, uma empresa que é constantemente condenada por conta desse ato ilícito, não pode argumentar que está praticando essa cobrança de boa-fé, só porque está previsto no contrato. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser muito tonto para colocar isso numa sentença ou num acórdão. Tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Impressionante. A Crefisa chega a cobrar 24% ao mês de juros. Isso é uma imoralidade ímpar. Tá? Eu vou até te falar uma coisa. Como palmeirense, eu tenho vergonha que o meu time seja patrocinado por uma empresa dessas. Tá? É vergonhoso para mim. Para mim é vergonhoso. Tá? Para mim, o patrocínio de uma Crefisa equivale ao patrocínio de um traficante. Mas com a vantagem, o traficante é alguém que assume que é bandido, pelo menos. Tá? O traficante não está tentando posar de bom moço, falar que é empresário de alguma coisa. Ele assume que é bandido mesmo. Tá? 24% ao mês de juros. Só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!